Bem-vindos a mais esta reflexão. Temos que entender qual é a nossa real luta, ou seja, contra o que, contra quem lutamos. Estamos equivocados quando nós pensamos na perspectiva de que essa luta é contra pessoas, contra o que elas falam, contra o que elas fazem. Não, não é. Isso que a gente precisa entender. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, ou seja, não é contra as pessoas e o que elas falam, mas é contra a forma de viver do mundo. Não importa o que elas fazem, não importa o que elas pensam, não importa as suas atitudes, mas o que importa são as nossas atitudes, a maneira como nós vivemos, pensamos, agimos e reagimos. Pois o mal está em nós. E nós não podemos nos submeter a esse mal agindo da mesma maneira. Por isso, quando nós somos chamados para viver o reino de Deus, precisamos entender que temos que crescer no entendimento, amadurecer na compreensão da forma de viver, para que a gente não viva como nós vivíamos no mundo. Mas temos que ser expressão de Cristo, sermos como cartas vivas, revelar Cristo em todas as nossas ações e em todas as nossas atitudes. Paulo, falando sobre isso na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11 e 12, ele afirma: Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que acontece? O mundo está debaixo da escravidão do pecado. Ele não tem entendimento da vontade de Deus. A obra de Cristo foi para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino de Deus, para vivermos na vontade de Deus. Recebemos da salvação pela graça, é uma obra de Deus em nosso favor, por meio de Cristo, pois na cruz, na sua morte, nós recebemos o perdão. Na ressurreição de Cristo, nós somos justificados, recebemos a justificação. Ele nos santifica, nos purifica, nos apresenta diante do Pai de forma santa, inculpável e irrepreensível por meio da obra que realizou em nosso favor como oferta em favor da vontade do Pai, para que nós pudéssemos ser resgatados das trevas, comprados por um preço muito alto. Somos tirados das trevas e transportados para o reino. Somos feitos um novo ser, uma nova criatura. Nós fomos feitos à imagem de Cristo, nós recebemos da mente de Cristo. Nós recebemos um novo coração, coração segundo a natureza de Deus. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós recebemos da vida de Deus e fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Isto quer dizer rejeitar a maneira de pensar do mundo e de viver do mundo, para que nas nossas ações, nas nossas reações, nas nossas atitudes, nós possamos agir como Cristo, não segundo o mundo. Deixar de andar segundo a forma de viver deste mundo, segundo a maneira de pensar do mundo, é o nosso, vamos dizer assim, é o propósito da nossa vida. Que a gente precisa entender que somos chamados para revelar as virtudes de Deus, para manifestar a graça, revelar o amor de Deus, manifestar a compaixão, a misericórdia, sermos pacientes, longânimos, sermos pessoas que revelam Cristo, que agem como Cristo. Por isso, tendo sido salvos, a nossa jornada é uma jornada de caminhar para expressarmos Cristo, revelarmos, sermos cheios de Cristo. Este é o processo de santificação. Nós deixamos de agir segundo a forma de pensar do mundo e agimos como Cristo. Isso é o que nos leva à maturidade, e esta é a jornada de santificação. E santificamos para que as pessoas possam ver Deus em nossas vidas.
é um processo aonde nós, deixando de agir segundo o mundo, segundo a forma de pensar do mundo, nós não queremos impor, nem podemos impor às pessoas a nossa realidade, o nosso entendimento. Isto é religiosidade, isto não tem nada a ver com o reino de Deus. Impor às pessoas a nossa maneira de pensar é lutarmos contra as pessoas. Mas quando nós lutamos contra nós mesmos, contra o mal que está em nós, mediante a capacitação que recebemos, mediante o poder de Deus que foi nos concedido, nós revelamos Cristo ao mundo. Revelando Cristo, nós revelamos o Pai. Revelando o Pai, nós agimos segundo a sua vontade, pois agimos segundo o seu amor e nos movemos em favor das pessoas para que elas possam ver a luz, para que elas possam compreender a vontade de Deus e a essa vontade submeter, reconhecendo Cristo como Senhor, Salvador e vivendo o reino de Deus na terra, se juntando ao corpo de Cristo. Quem é acrescentado, ou seja, quem acrescenta as pessoas à igreja, à família, ao povo de Deus, ao corpo de Cristo, é Deus. Mas para isso elas precisam ter entendimento. Para ter entendimento, nós precisamos viver como Cristo. Essa é a nossa real luta. A luta é contra o mal que está em nós, contra os dominadores deste mundo que instigam a agirmos segundo a natureza humana, de forma racional, lógica para o mundo, mas que não traduz a racionalidade nem a lógica de Deus na nossa maneira de viver. Precisamos entender isso. Precisamos crescer neste amadurecimento. Precisamos crescer na vontade de Deus e sermos expressão de nosso Deus no mundo, revelando o Pai, manifestando a justiça do reino e agindo como Cristo. É assim que nós lutamos e revestir da armadura de Deus, ou seja, do conhecimento, do entendimento, da fé, é que nos levará a agirmos como Cristo neste mundo. Por isso temos que entender que nós somos chamados para revelar o reino, para encher a terra com conhecimento da glória do Senhor, não para impor a nossa maneira de pensar, não para lutarmos contra essa maneira de pensar na vida dos outros, mas precisamos lutar nas nossas vidas para que nós cumpramos o nosso papel neste mundo, que é revelar Cristo e manifestar o reino de Deus, sendo pessoas responsáveis, ou seja, reconciliadores dos homens com Deus, pois revelamos o reino, revelamos a vontade do Pai, revelamos o seu querer. Que a gente possa amadurecer, crescer, compreender estas coisas e sermos essa expressão do reino de Deus na terra. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.